Rituais relacionados a cultos de animais. Utus. Eidon Dagson. Editores. Willa Kivendrich. Editor-chefe. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor. Religião do editor diária. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor. Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Dagson, 2009, Rituais relacionados a cultos de animais. URE. Citação completa. Dagson, Eidon, 2009, Rituais relacionados a cultos de animais. Em Jaco de Eleman, Willa Kivendrich, eds. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, Los Angeles. ttp://digital2.library.acla.edu/viewitem.do. Arq igual 21198/ziz001nf7d0. 1027 versão 1, julho de 2009. http://digital2.library.acla.edu/viewitem.do. Arq igual 21198/ziz001nf7d0. Rituais relacionados a cultos de animais, Dagson, UE 2009-1. Rituais relacionados a cultos de animais. Utus. Eidon Dagson. Ticult. Cultos des animaux. Dois tipos de animal cult de culto existiam no Egito Antigo, representantes específicos da fauna de uma determinada divindade, que viviam em um templo e eram cerimonialmente enterrados, e criaturas mortas e mumificadas para agir como ofertas votivas. Os primeiros são atestados desde os primeiros tempos, enquanto a última data do período tardio e mais tarde. Resu. Heterostulive. If. Qualidade ostuopvensvensger. Ele continua a haver debate sobre definições precisas. Confronte com Kessler 2005, parece amplamente concordaram que os animais cult no Egito se enquadram em dois grupos distintos. O primeiro é específico. Espécimes de uma determinada espécie que foram mantidos para ser uma encarnação terrena de uma determinada divindade. Ou pelo menos em quem a divindade poderia se tornar. Encarnar. Residente no templo de Deus, eles seria objeto de um conjunto de rituais e muitas vezes recebia tratamento elaborado em morte. Estes serão chamados de sagrado. Animais. O outro grupo são representantes de uma espécie cujos restos embalsalhados poderiam ser oferecido por peregrinos que vêm buscar o favor de uma divindade, animais votivos. Lá, normalmente seria apenas um exemplo do primeiro tipo de cada vez, depósitos do segundo. Caim poderia encontrar a centenas ou até mesmo milhares dentro de um curto período de tempo. Os animais também foram, é claro, empregados em templos como vítimas sacrificiais, mas essas caem fora do escopo deste artigo. Muitos dos deuses e deusas do Antigo o Egito tinha formas de animais. Exemplos óbvios são o gato de Bastet, o carneiro de Kun, o vaca de Reta e o Felken de Horus, o que refletia as divindades icônicas. Formas teriomórficas. No entanto, Amun poderia também aparecem na forma de um ganso, enquanto um número considerável de divindades tinha um bovino. Forma. É do último que o nosso melhor evidência para o ritual que pode cercar um animal sagrado vem. Por outro lado, embora pareça que os touros foram autorizados a viver fora de suas vidas naturais, embora confronte com abaixo, outras criaturas eram mais efêmeras. Para exemplo, um novo Felken de Horus foi instalado todos os anos na Edfu, Aliot 1949, 600, 601. Conhecemos uma variedade de touros sagrados, incluindo Bata de Sinópolis, Quem Verde, Atribis, Esbo do 11º egípcio superior. Nome Yusiank, conhecido apenas do Stone Palermo, que relata sua corrida no reinado da segunda dinastia de Ninetger. Os três melhor atestado, no entanto, são as APs. Associado a Ptah, Nevis, Ra, e Bushis, Montu, Bus. Uma inscrição em um tigela anteriormente na coleção Michaelides, nomeando Horus Ra ao lado de APs. Simpson 1957, parece suportar um declaração do escritor romano Aelian que o culto foi fundado por Menes, enquanto o primeiro ocasião de executar as APs é mencionada. C. Rituais relacionados a cultos de animais, Dagson, UE 2009-2. Sob o rei Den, na Pedra de Palermo, e sob o mesmo rei em uma sede de impressão contemporânea em Sakkaratum S3035, Emory. Issaad 1938, 64, figura 26. Pelo menos 2. Os rituais de corrida das APs ocorreram em Ninetger, o segundo registrado no Pedra Palermo. A natureza precisa destes rituais são incertos, mas podem estar relacionados a representações posteriores das APs correndo ao lado. O rei durante o festival sede, por exemplo, na Capela Vermelha de Hatshepsut em Karnak. As APs foram reconhecidas por distintas marcações brancas e pretas, Fig 1, e depois do morte de um touro titular, uma pesquisa seria feito para seu sucessor nessa base.
De acordo com Diodorus Siculus, I. 85. Diodorus 1990, 107, sempre que se morre. E foi enterrado em esplendor, os padres que são acusados desses assuntos que procuram um jovem touro cujas marcas corporais são semelhantes para os de seu antecessor. Quando eles o encontram, as pessoas guardarão seu luto, e o padres cujo dever é conduzir o bezerro para Nilópolis perto de Elvasta, onde eles mantêm 40 dias, então eles colocaram em uma barcaça estadual com uma barraca dourada e transmiti-la como uma divindade o santuário de Hefestos em Mênfis. A evidência mais antiga de rituais póstumos sobre as APs vem do final do dia 18. Dinastia, quando enterros elaborados começam a ser encontrado em Saqqara, compreendendo capelas acima do solo e enterro subterrâneo. Câmaras para cada touro. Estes são sucedidos. Figura 2. Máscara de ouro de uma massa mumiforme, incorporando ossos de touros fragmentários, pertencentes a um touro APs que datou do final do reinado de Ramesses II, Louvre 2291. Sobre Ramesses II por uma série de catacumbas em a mesma área, conhecida coletivamente que o Serapeum. Enquanto os touros mais tarde eram convencionalmente embalsamado, o 18º sobrevivente e 19º exemplos de dinastia compreendidos quebrados. Restos ósseos que foram formados em massa usando resina e linho, em pelo menos um exemplo moldado no simulacro de mamãe humana, Fig 2, Dagson 2005, 78. 80. Dado que os túmulos também mantinham potes de cinzas, é possível que o touro morto possa foram cozidos e comidos cerimonialmente. Figura 1. Cópia de uma pintura de parede da tumba de uma APs enterrada durante o reinado de Oreb, mostrando as marcações distintas do touro. Rituais relacionados a cultos de animais, Dadson, UE 2009-3. Figura 3. Reconstrução da múmia de Bushesbull. Figura 4. O cemitério de Ran no templo de Knum em Elafantin, vista para o norte. Talvez pelo rei em um eco do e no canibal nos textos da pirâmide. Ultrarius 273, 4. Com base em Plutarco. 374b, 56, Plínio, 8, 71, e Ammianus. Marcellinus, XXII, 14, 7, parece que por Roman Times a vida máxima do touro pode ter sido corrigido em 25 anos, no qual um touro sobrevivente foi afogado, Plínio. No entanto, não há indicação de que isso foi o caso anterior e que práticas sobre as APs mudaram após o período ptolomaico. Figura 5. Múmia de Randiela Fantin, Núbio. Museu, S1, a pose não natural é comum entre grandes animais mumificados. Mostrado pelo término de enterros no Serapeum sob Augusto. Do dia 27. Dinastia até Cleópatra VII, as vacas que havia nascido uma APs foi enterrada em seus próprios Catacomb, Davis 2006, 11, 54. O ritual empregado no período ptolomaico tardio é preservado em Papyrus Viena 3873, que indica uma sequência de lavagem ritual, embalsamamento, embrulho, encobrindo e cerimonial, combinando de perto que usado para humanos de alto status, Vos 1993. Os Mnevis de Heliópolis são conhecidos de novos túmulos e monumentos do reino. Dadson 2005, 92, 95, mas o Bushesbull of Aperídipta aparece pela primeira vez no registro no final do período tardio e continua sendo atestado bem no Roman Times, Goldbrunner. 2004, Mann Myers 1934. Embora a Catacomb, o Bucheum, Fig 3, foi fornecido para ele na Armand, o touro parece ter foi uma fusão de formas bovinas anteriores de monto, e como tal, rituais sobre a instalação dos buches foi realizada em Tebas, com o culto também existente em Tadi. Medamud. É no último site que temos evidência para os buches em um papel oracular. Drioton 1926, 42, 45. Uma vida. Representação de um deus como um sagrado. Obviamente, o animal era um órgão órgico. Bons exemplos de petições oraculars demóticas. Endereçado ao tólico foi recuperado das catacumbas do Babuíno Ibis em Tuna El-Jebel, Kejler e Nur El-Din 2005, 136. 137. Outras criaturas oraculars atestadas incluem o Carneiro de Mendes, Cacosi 1981, e até rituais relacionados a cultos de animais, Dadson, UE 2009 e 4. Figura 6. Múmias votivas de gatos que datam do período romano, Museu Britânico EA 6752 e EA 37348. Figura 7. Dechunetel Zebib, o funerário. Recinto de Casequenvi em Abaidus, vista para o oeste, usado para o enterro de aibices votivos. Figura 8. As catacumbas de Atum El-Jebel. Mostrando os nichos para o enterro dos babuínos. Scarabital, Jasnov 1997, mas a prática quase certamente existia onde quer que seja um sagrado
Animal era encontrado. Um lugar múltiplo de cemitério análogo ao Serapeum e Bucheum foram descobertos. Para os carneiros de Cnum em Elefantina, Figs. 4-5, e permanece derivado de tal. Instalação foi encontrada para os carneiros de Banebdizeden Mendes, Redford e Redford. 2005. É provável que os babuínos enterrados em nichos nas paredes das catacumbas em Atum El Jebel representa uma sucessão de sagrado animais de Tot. No entanto, o último também contém um número muito grande de embalsamada Ibises, que são claramente representantes do outra variedade de animais de culto, o votivo. Criatura. A julgar pela uniformidade de sua idade em morte e tratamento padronizado, confronte com, por exemplo, Armit de Cluttonbrook 1980, ZVI. Lichtenberg 2005, 117, 118, parece claro que os animais votivos foram criados especificamente para o objetivo em escala industrial, morto quando eles atingiram um determinado tamanho e depois mumificado para venda para peregrinos em vários lugares sagrados ao redor do Egito. O alcance de tratamentos e elaboração de embalagens sugere a produção de algo para todo o bolso. Fig 6. Parece que eles eram depositado em um templo por peregrinos, talvez com uma oração ao Deus sussurrou em seu ouvido. E quando o templo ficou desordenado, eles foram levados para um local de enterro apropriado. No Abaidus, as múmias de Ibis foram enterradas dentro do Laimos da segunda dinastia Shunet-el-Zebib. Gabinete, Fig 7, mas subterrâneo. Os arranjos são encontrados no Atum, Fig 8. Tebas ocidentais, diga Abasta e vários outros locais. O mais importante de tudo, no entanto, são a série de catacumbas em Saqqara. Como em outros lugares, as catacumbas do sagrado necrópole animal em Saqqara parece ter foi iniciado durante o período tardio e adjacente. O enterro acima mencionado das mães de Apis, Fig 9. Eles fazem parte de um complexo de templos e santuário localizados cerca de 700 metros a nordeste do Serapeum, juntamente com principais recintos na borda do deserto e como ainda é pouco conhecido conjunto de capelas ao norte e rituais relacionados a cultos de animais. Dadson, UE 2009 e 5. Figura 10. A escarpa em Saqqara, vista para o norte, com capelas de tumba de Novo Reino que foram estendidos nos tempos tardios e ptolemaicos para House Voltivket Mames. Ao sul do Serapeum. Catacumbas separadas. Existe de ibises, babuínos, falcões e cães. Enquanto os gatos foram enterrados em extensões de novas capelas do túmulo do reino à beira do Saqqara Escarpment, Fig 10. Além de literalmente milhões de animais mumificados e pássaros, vários depósitos de bronze divino. Figuras também foram feitas no animal sagrado. Necrópole, claramente também votivos trazidos por peregrinos. Figura 9. Mapa de Saqqara, mostrando os locais das catacumbas de animais sagrados. Rituais relacionados a cultos de animais. Dadson, UE 2009-6. Notas bibliográficas. As fontes-chave são Kessler, 1989, e Ikram, 2005, que cobrem toda a gama de cultos de animais e enterros. Uma seleção de ensaios críticos, incluindo comparações interculturais com tipos de adoração a animais não egípcios, pode ser encontrada em Fitzenreiter, 2005. Otto, 1964, é o trabalho básico em os cultos de touros em geral, enquanto Manley Myers, 1934, contém não apenas um relatório abrangente sobre os Bushes e seu enterro, mas também resumem grande parte das evidências das APAs. Para um estudo recente sobre a teologia do culto de Bushesbull nos tempos romanos com base em toda a gama de materiais, ver Goldbrunner, 2004. Mariette produziu vários trabalhos nas APAs, incluindo 1857 e 1882, mas nunca concluíram a publicação de seu trabalho. Da mesma forma, o segundo volume de Malinini, Pousane e Vercoulter, 1968, ainda não apareceu. Relatórios de escavação sobre o Saqqara. Necrópolis de animais sagrados incluem Davis, 2006, Davis Smith, 2005, e 2006, Jeffries Smith, 1988, e Martin, 1981, com outros volumes em preparação. Um excelente informal. Resumo Smith, 1974. O cemitério de Rain Elephant permanece inédito, mas o Atum. As catacumbas são cobertas por Buesneck, Kessler e von den Dries, 1987. O culto e cuidado de animais sagrados também são abordados no chamado Livro do Templo, as de Tratado Indígena sobre o Templo Ideal, Quebec 2005.